Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área. Hoje para continuar aí a responder as perguntas e os comentários que vocês deixaram no vídeo do pós-jogo de Criciúma 1 Vasco 0, a segunda parte do nosso ponto final. Vamos para os comentários? Vamos lá. Venâncio Guedes Pereira. Tiru, você esqueceu de falar dos nossos suspensos. Não contamos com Luan, Pikachu e Dutra. Nesse cenário, as coisas ficam praticamente irreversíveis, pois nossas melhores opções para o ataque estão de fora. Quem vai fazer a dupla com Thales? Desses que eu citei, temos que somar mais o Ederson, que saiu com dores na coxa. Além desse, só temos duas opções, Monteiro e Jorge Henrique, mas me parece que o Monteiro está lesionado. Triste. O Monteiro, o Caio Monteiro, ele não está mais lesionado, ele já voltou para campo, está ali se adequando à forma física. Eu não sei se ele ainda está totalmente preparado para voltar, mesmo que esteja, por como ele está voltando de um tempo grande parado, eu acho que uma temeridade botar ele. O Jorginho já não aposta na juventude normalmente, não acho que nesse caso ele vai apostar. Tem as outras opções que tem, o Éder Luiz, que está no banco, mas não entra há muito tempo também, o Leandrão, que não entra há muito tempo também, e o Jorge Henrique, que eu acho que vai ser a decisão dele. Acho que ele vai escolher o Jorge Henrique para fazer dupla com o Thales aí, né? Vai ser assim. Aí agora eu vou torcer. Já pensou? O Jorge Henrique é que faz o gol que leva a gente para a Série A? Nossa, hein? Até a Tura, a galera falando, nunca critiquei. Chuva de nunca critiquei. Se for para botar a gente em primeira divisão, tudo bem. Fica aí a ideia. Já pensou? Vascão, a gente meteu malha aqui no Jorge Henrique o ano inteiro e no final ele que faz o gol da classificação? Tá valendo, tá valendo. Eric Santos, qual a melhor escalação para a última rodada? Eric, no último comentário aí o Venâncio apontou todos os problemas da escalação do Vasco, né? Então, assim, não tem nem muito o que inventar, na verdade. Quais são as opções que o Jorginho vai ter? Ele pode manter a escalação que jogou contra o Criciúma no começo, com 3 volantes, mais o Andrezinho, o Nenê e o Thales isolado lá na frente, né? Que eu acho que seria um pouco temerário, dado a falta de ofensividade que essa escalação mostrou no Criciúma, num jogo que a gente precisa vencer. Ele vem com 3 cabeças de área ali, é meio problemático. Então eu acho que ele vai avançar. Diguinho, escalar o Diguinho em São Januário, depois do pênalti que ele cometeu, é tenso também. Primeiro erro dele, a torcida vai cair em cima, mas eu acho que ele vai escalar. Então, assim, o time que eu escalaria seria o Martin Silva. Na lateral direita tem que ser o Madison mesmo, Rodrigo. E aí, para substituir o Luan, eu botaria o Rafael Marques, mais experiente ali, melhor que o Jomar, que apesar de ser um zagueiro que eu ponho fé, tem a chance de dar aquelas falhadas, uma jogada, e joga o jogo tudo bem, dá uma falhada. Se nessa falhada sai o gol do Ceará, ferrou, né? Então, daria de Rafael Marques. Na esquerda, Garoto Alan, para dar um pouco mais de velocidade para esse time. Na cabeça de área, eu iria com a dupla William e Douglas, que funcionou bem, foi a dupla aí que mais funcionou. Não sei porque o Jorginho desmontou ela. Nenê e Andrezinho armando ali. E na frente, paciência, né? O que sobrou de atacante para escalar aí? Jorge Henrique e Thales. Eu acho que fica à frente, vai ficar aí do meio para frente um time muito lento, porque vai jogar só com velho, mas é o que sobrou agora. Aí contaria com o Alan na lateral esquerda e o Douglas chegando de trás para dar um pouco mais de dinamismo para o ataque, né? A gente chegou numa situação que é meio sinuca de bico, não tem muito o que inventar agora. Matheus Castro. Felipe, uma pergunta para o ponto final. Você acha que agora, depois desse jogo, caiu a ficha do Jorginho que esse time não serve e ele vai tentar outras opções, como o Pikachu no lugar do Madison? Enfim, você acha que ele vai mudar essa escalação ridícula do Vasco contra o Ceará? Esse exemplo aqui do Pikachu no lugar do Madison, por exemplo, nem dá, né, para fazer, nem que ele pudesse, porque o Pikachu está suspenso. Mas eu acho que não. O Jorginho já mostrou, já cansou de mostrar aí, teve milhares de chances de mudar a ideia dele, mudar a concepção dele de jogo, não mudou, não vai ser agora na última rodada que ele vai mudar. Eu defendi aqui, por exemplo, que o Alan devia ser lateral esquerdo para dar um pouco mais de velocidade. Duvido que ele escale o Alan, ele vai continuar com o Júlio César. Eu defendi aqui que ele devia voltar com o William, com o Douglas, não vai insistir com o Diguinho. Ele já mostrou aí que ele confia nos velhos, nos veteranos, apostou com isso até a penúltima rodada, e eu não acredito que na última rodada ele vai mudar, sabe? O Jorginho tá tão perdido, tão desesperado, que a cabeça dele é que nem bumbum de nenê, né?
ninguém sabe o que pode sair dali. Mas eu vou ficar bem surpreso se ele não repetir mais ou menos a escalação aí que ele vem fazendo, né? Eu acho que ele vai só para confirmar o time que ele vai fazer. Para mim vai ser Martin Silva, Madison, Rodrigo, Rafael Marques e Júlio César, Diguinho, Douglas, Andrezinho, Nenê, Jorge Henrique e Thales. É esse time que eu tô apostando que ele vai mandar para campo aí. Matheus Lima. Cara, acho que a diretoria pode fazer uma rescisão amigável com a dupla Jorginho e Zinho já nessa segunda e deixaria o Valdir Bigode como interino. Acredito que com o Bigode tendo uma chance, ele vai tentar escalar outros jogadores e uma formação diferente. E além disso, ele pode dar um ânimo para a equipe. Matheus, eu acho que assim, a chance de substituir o Jorginho meio que já passou, né? Agora, mesmo que entre aí o Valdir Bigode, até por todos os problemas de suspensão, contusão que a gente falou aí, não tem muito como mudar. A margem de manobra ficou curta aí. O que o Valdir poderia fazer que o Jorginho não deve fazer? Botar o Alan na lateral esquerda, talvez voltar com o William ali de volante, dar um ânimo a mais. Pode ser. Eu, se derrubasse, tentasse fazer aí, com nem eu tô falando aí, dar um choque aí, né, na turma, né? Que nem eu tenho defendido, eu acharia válido. Eu acho que tem que tentar qualquer coisa mesmo. Mas eu acho que para ser mais eficaz isso tinha que ser feito ali depois do empate com o Luverdense, né? Agora, não só eu acho que a eficácia seria menor, como eu acho também que as chances disso acontecer são muito baixas. Agora, o Eurico já bancou o Jorginho até a rodada final, agora não faz sentido na rodada final tirar. Vai bancar essa até o final e aí no final a gente vê. Agora é aquele tudo ou nada, né? O all-in, né? Ou a gente sai aí com acesso e ele vai aparecer todo ano, sempre acreditei no Jorginho, não sei o que lá. Ou então a gente vai rodar e aí, rabo entre as pernas, fazer o quê? Gabriel Salvador Caldeira dos Santos. Vai ter manifestação da torcida em São Januário? Olha, Gabriel, eu acho que vai ter. Eu acho que a torcida vai em peso. Eu acho que a torcida, enquanto tiver o Vasco na briga ali, ela vai apoiar, entendeu? Porque ela tem noção da responsabilidade dela e do quanto tá em jogo, mas a partir do momento em que a situação ficar decidida, seja porque o juiz apitou o final do jogo e o Vasco tá classificado, seja porque o Vasco, sei lá, já fez 3-0, tá com a parada garantida, ou então, vamos supor, o Oeste mete 3-0 no Náutico lá, e aí já tá claro que o Vasco, mesmo perdendo, vai subir. Eu acho que a torcida vai começar a mostrar a insatisfação dela, né? Se o Vasco não conseguir subir ainda, aí, amigo, aí, para acontecer uma guerra campal em São Januário, vai ser assim, ó. Vai ser um barril de pólvora. Acendeu um fósforo ali, eu acho que a coisa vai explodir. E eu espero manifestação da torcida do Vasco, sim. Se já teve vaia na última vez, quando a gente contra o Icasa lá na penúltima rodada, imagina agora. Eu vou ficar muito surpreso se a torcida do Vasco reagir de forma apática a essa campanha terrível do Vasco aí, né? Eu acho que o final ali vai ser meio tenso. Ronildo Moraes, o que se pode aproveitar desse time ruim? Quais jogadores se salvam? Eu acho que tem jogadores que ainda podem salvar aí. Quais vão ser? Vai depender muito da gente ficar na Série A, da gente subir para a Série A ou da gente ficar na Série B. Para mim tem jogadores que, independente do cenário, a gente já tem que descartar, né? Um Diguinho, um Jorge Henrique, um Júlio César, isso aí, aconteça o que acontecer, para mim tinha que sair do Vasco. Alguns jogadores, independente do que acontecer, a gente tem que manter. Seria o caso de um Douglas, de um Pikachu, essa molecada da base aí que teve chance. E tem uns que vai depender do cenário, entendeu? Por exemplo, o Nenê. Se a gente ficar pra Série B do ano que vem, vale a pena segurar um cara que custa caro pra caramba, que em 2018, quando a gente eventualmente voltar pra Série A, já vai estar, com certeza, não sei nem se vai estar jogando, se estiver jogando vai estar muito aquém, né? Que ele já tem 34 anos, vai estar com 36, 37. É difícil de imaginar que ele, jogando numa posição que depende muito do físico, ainda esteja aí entregando um bom futebol. O Andrezinho também, sabe? Esses veteranos aí que ainda estão num caldo. Se a gente ficar pra Série B no ano que vem, não vale mais a pena. Se a gente subir pra Série A, talvez ainda valha. Enfim, tem que avaliar, vai depender muito aí da situação do Vasco, né? Eu pretendo fazer uns vídeos aí tratando sobre isso, já comentei, mas só que depende muito de qual vai ser o futuro do Vasco aí em 2017. O Mariano Nunes aqui. Jorginho está perdido, Felipe. Ou tem empresário escalando o time? Eu acho que o Jorginho tá perdido, isso pra mim tá claro, sabe? Todas as outras teorias que o pessoal fez, empresário que escala time,
Dirigente que está fazendo pressão para botar jogador porque tem interesse. Boicote. Tudo isso para mim cai por terra quando você chega na penúltima rodada do campeonato e o time precisa vencer para garantir, sabe? Vamos supor que tem um empresário ali por trás que obriga o Jorginho a escalar certos jogadores porque ele tem interesse comercial naquele jogador, ou então é o dirigente que pelo mesmo motivo pressiona aqui ou pressiona lá. Chega na última rodada, você precisa vencer, você esquece isso, porque é muito mais interessante que seu jogador que está nesse elenco suba, não faça parte de um elenco que não conseguiu subir com o Vasco, do que ele jogar essa partida ou aquela outra, entendeu? Então, muitas pessoas até falam assim, o Andrezinho, ele fingiu contusão para não jogar contra o Bragantino, o Jorge Henrique fingiu contusão, que seria uma justificativa. Se fosse por aí, eles podiam inventar com a mesma história, se fosse questão de empresário, se fosse questão de pressão. Vira pro Andrezinho e fala, Andrezinho, você não está preparado ainda, inventa aí que você não está 100%, vai ter que começar no banco, inventa uma desculpa dessa e barra. A partir do momento que ele bota o Andrezinho em campo, é a cabeça do Jorginho mesmo que acha que é melhor ter o Andrezinho ali, mesmo que para isso você tem que mudar o esquema, mesmo que para isso você deixa o time mais lento, entendeu? Mesma coisa com o Jorge Henrique, Júlio César. Eu tô usando o Andrezinho de exemplo aqui, mas serve para todos esses. Para mim, tá claro agora. É o Jorginho que decidiu, não tem pressão externa, não tem isso, não tem aquilo. Tem que botar na conta do Jorginho, ele assumiu essa responsabilidade e ele que tem que arcar com as consequências, entendeu? Ficar agora passando pano para ele, que nem tem vários aí passando, a culpa não é do Jorginho, eu acho que não cabe. A culpa é do Jorginho, sim. Outra pergunta do Gabriel Salvador Caldeiro dos Santos aqui. Uma pergunta para o ponto final. Por que o Jorginho não investiu na base para melhorar o desempenho do Vasco durante o segundo turno? Gabriel, é a pergunta que todo mundo se faz, sabe? Quando o Vasco foi rebaixado, teve todo um discurso de que a base ia ser aproveitada, que eles não iam trazer aquele bando de jogadores desconhecidos que eles trouxeram em 2015, porque agora era a vez da base, que era um discurso que fazia sentido e que ao longo da temporada não foi se confirmando. Eu li uma coluna do Mauro César, da ESPN, aquele comentarista, em que ele defendia de que a diretoria ali, o filho do Eurico, Euriquinho, ele queria que o Jorginho fizesse isso, e o Jorginho bancou os veteranos lá, porque achou que os veteranos eram umas ponta firme, que os veteranos iam resolver, e aí não resolveu. Teria sido uma decisão do próprio Jorginho, e ele a cabeça dura, já tá mais do que claro que ele fechou com uma ideia no começo do ano e foi com essa ideia até o final, e não ia funcionando, e ele mesmo assim insiste, e eu acho que a gente tá chegando na situação muito por causa disso. Já dava pra ver que a coisa tava desandando, que a forma que ele resolveu, que ele criou pro Vasco não estava mais funcionando e ele foi insistindo com a mesma formação, entendeu? E o Vasco perdendo, e o Vasco jogando mal, e ele insistindo, e o Eurico insistindo com ele, né? Porque se o técnico está sendo cabeça dura e não muda, então o dirigente que mude o técnico. Então, por causa da cabeça dura do Jorginho e por causa da cabeça dura do Eurico, que não demitiu o Jorginho, é que a gente está chegando nessa situação que a gente está agora. Eu vejo até hoje nos comentários, gente defendendo o Jorginho e gente defendendo o Eurico Miranda. Gente, por favor, pelo amor de Deus, vamos parar de passar pano para esses caras, sabe? Para defender o Jorginho, o pessoal fala, o problema não é o Jorginho, o problema é que a gente não tem elenco. Pô, o elenco do Vasco é 1000 vezes melhor do que qualquer um da Série B. Você me falar que com esse time do Vasco, com o elenco que o Vasco tem, a gente vai penar na Série A do ano que vem? Concordo, com certeza. Tem que renovar, tem que procurar novos jogadores. Agora, para subir uma Série B, qual é o outro clube da Série B que tem um elenco melhor que o do Vasco? Você vai me dizer que o Atlético Goianiense, que subiu há 3 rodadas atrás, tem um elenco melhor que o nosso? Quem que eles têm de jogador? Que jogador deles é melhor que o nosso? É o Bambu lá, que a gente ia trazer? O Bambu falaram que ia contratar, todo mundo vaiou. O Marcelo Cabo, jogaram aí que poderia ser técnico do Vasco, todo mundo achou que não pode ser. Mas aí na hora de comparar, o Jorginho é ruim porque o Vasco não tem elenco? Como é que se explica isso? O Avaí que garantiu acesso nessa rodada agora. Quem do Avaí que vai jogar no time do Vasco? Quem é o destaque do Avaí? Que elenco que o Avaí tem? Por que os caras conseguiram a vaga na Série A na nossa frente? Não é elenco. O problema do Vasco não é elenco. O problema do Vasco é que com o elenco dele está sendo mal escalado, escala mal no começo. Na hora de substitui pior ainda. Não sabe motivar o time, não sabe armar uma parte técnica. Isso tudo é culpa do Jorginho. Não dá para você desviar para outro. É culpa do Jorginho.
O Jorginho tem muita culpa na situação atual do Vasco. E pro Eurico, a mesma coisa, entendeu? Fica passando pano pro Eurico. O problema... Primeiro porque o maior problema do Eurico é o seguinte. O Jorginho tem todos esses erros que eu apontei. O Eurico, vendo isso, não toma atitude, entendeu? Porque até o Dinamite lá, praticamente com os 2 pés fora de São Januário, e todo mundo saindo, o Rodrigo Caetano no clube, mas já mandando currículo aí, porque sabia que ia sair no final do ano junto com o Dinamite, todo mundo, o resto da diretoria já saindo fora, falando que não estava mais. Mesmo assim, naquele caos de fim de festa, os caras tiveram ali a decência de quando viu que a coisa não estava andando, demitir o técnico. O Eurico aí, gestor, sabe de tudo, lá, fica insistindo com o Jorginho, mesmo ele fazendo merda atrás de merda, e rodada após rodada, vendo que ele não ia resolver, manteve o Jorginho. Só por isso, o Eurico já tem culpa pela situação que a gente está. Agora, outras passadas de pano, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Pô, o problema não é dinheiro, não. Volto na mesma parada. Que elenco aí da Série B custa mais caro que o do Vasco? Vai dizer que o problema do Vasco é dinheiro? O problema do Vasco é que com o dinheiro que tem, investiu mal. Apostou em só um tipo de jogador, o jogador veterano em final de carreira, entendeu? Tudo bem apostar, o Nenê foi uma aposta certa, o Andrezinho foi uma aposta certa, apostou no Jorge Henrique, não deu certo, tudo bem, mas aí agora tem mais Júlio César, mais Diguinho, mais Rodrigo, mais Marcelo Matos. Pô, você apostando no Leandrão, apostando só num tipo de jogador, um modelo, o jogador velho já acabando, sabe? Não é assim que vai funcionar. Houve um erro grave de organização, de planejamento, entendeu? De estratégia, que é culpa da diretoria, e não é por falta de dinheiro, não é porque o Dinamite deixou o clube endividado, não é porque o Vasco está sendo roubado, não é porque a desculpa que for, sabe? É porque o Eurico fez merda. Fez merda montando o Jorginho, fez merda montando o elenco. E não tem desculpa, não tem que passar pano, entendeu? Agora, a gente nessa situação aqui, o Vasco, um time do tamanho do Vasco, com a torcida que tem, com a história que tem, entendeu? Com o dinheiro que não consegue atrair, chegar na última rodada da Série B, tendo que ganhar ainda para chegar para a Série A. E aí, você vai querer me passar pano que não tem culpado, que Jorginho não é culpado, que Eurico não é culpado. Gente, pelo amor de Deus, enquanto a gente ficar aliviando pro lado desses caras, a gente só vai afundar mais. Chega, tem uma hora que você tem que falar chega, não pode, sabe? Não pode. Pra mim, essa situação tinha que sair todo mundo que tá ali. Do Jorginho pra cima sai todo mundo, porque não é possível manter no comando uma galera que fez o Vasco chegar na situação que chegou hoje. Pra mim isso é inadmissível, não dá pra passar pano, não dá pra passar pano. Enquanto a gente ficar aí passando mão na cabeça, relativizando, aí vai justificar, aí vai, aí não sobe, aí ano que vem cai pra Série C. Não, mas você tem que ver que o Eurico pegou o clube endividado. Não, você tem que ver que o Eurico fez uma quadra de basquete. Não, você tem que ver que o Jorginho, 2 anos atrás, fez uma série invicta com o Vasco. Sabe? Não tem. Chegou a situação, não quero saber do resto. Não era pra chegar aqui. Se chegou, tá errado. Essa é a minha postura. Pra mim, não tem mais alívio. Não tem mais... Eu sou um cara muito contemporizador, eu sempre tento pensar, você vê aqui que a minha política é sempre assim, não ser preto no branco, a gente tenta relativizar, tem isso, mas tem aquilo, mas chega uma hora que não tem mais como, gente, não tem mais como relativizar e aliviar a barra de Jorginho, não tem como mais relativizar e aliviar a barra de Eurico Miranda e da direção do clube, não dá, senão a gente vai ficar aqui, daqui a 5 anos, lá na Série C, relativizando, não... Estamos na Série C, mas a gente pelo menos chegou na final do Carioca, sabe? É uma desculpa, um ponto positivo você sempre vai conseguir levantar, mas você tem que pesar ali, sabe? E no frigir dos ovos. O Vasco tinha uma missão. O Vasco tinha uma missão esse ano. Subir para a Série A. Essa é a missão do Vasco. Ganhar a estadual é maneiro, invicto é maneiro, mas a missão do Vasco é subir. Série invicta de 30 anos, despreza a vitória, maneiro. Maneiro. Mas a missão do Vasco é subir. Conseguiu ganhar do Flamengo não sei quantas vezes seguida. Maneiro. Maneiro. Mas a missão do Vasco é subir. Você chega no final do ano, no último jogo do ano, e você não conseguiu isso ainda, vai precisar vencer o último jogo para conseguir subir, e aí você vai querer me justificar? Não, pra mim não tem. Pra mim, a minha paciência acabou. Se tem gente com paciência aí ainda com o Jorginho, com o Eurico, cara...
parabéns, sabe? Vai pro Tibete virar um mestre budista aí, porque você tem capacidade para isso. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais esses dois. Para mim, ó, paciência com esses dois, acabou. Já era. Bom, galera, então é isso aí. A segunda parte aí do ponto final de Criciúma 1, Vasco 0. Deixa nos comentários mais perguntas, mais posições, que dependendo aí de como eu programar essa semana do Vasco, das perguntas, dos comentários que surgirem, eu posso até eventualmente fazer mais um terceiro bloco aí de comentários sobre essa situação atual do Vasco, essa semana tensa que a gente vai passar aí. Beleza? Posso contar com vocês? Qualquer coisa, grupo fechado do Sobre Vasco no Facebook, tem link aí embaixo. Grupo do Sobre Vasco no Telegram, tem link aí embaixo também. Grupo do WhatsApp, tem vários, eu não participo de nenhum. Mas se você falar aí nos comentários, se você falar no nosso grupo lá do Facebook, a galera te põe num desses grupos. Beleza? Tá fechado então? A gente vai se falando.